Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Abençoada seja a nossa noite de quinta-feira e nessa noite, permita-me eu ser um instrumento, um vaso nas mãos de Deus para te dar uma direção. Eu tenho certeza que se você ouvir, se você gerar esse sentimento que eu vou falar aqui no seu coração nessa noite, se você fizer isso com fé, com alegria, com amor, tenha certeza que algo de muito bom, que estava até travado no mundo espiritual, vai destravar. Você estava na oração de hoje pela manhã? Hoje pela manhã nós pedimos a Deus restauração, que Ele restaurasse e também que Ele trouxesse de volta tudo aquilo que foi perdido. Tudo aquilo que foi perdido, ou seja, restituição. Hoje pela manhã nós oramos por restauração e restituição. Mas nessa noite nós não vamos pedir nada. Nessa noite nós vamos sentir em nosso coração o sentimento, um dos sentimentos mais poderosos que existem e que geram um milagre, o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão, ainda que aos olhos humanos você esteja passando por uma luta, por uma prova, por um momento difícil. Isso é muito importante o que eu vou te falar, o que eu vou te ensinar. A gratidão, nunca esqueça dessa frase. Nunca esqueça dessa frase. A gratidão é a chave. A gratidão é a chave que abre a porta para o próximo milagre. A gratidão é a chave. Declare comigo. Fale comigo, por favor. Ou com seus lábios ou em pensamento. A gratidão é a chave que abre a porta para o próximo milagre. É assim que eu creio. Eu lembro quando a palavra de Deus ela diz que Jesus Cristo ele estava em um lugar e veio 10 leprosos, 10 homens que estavam doentes e nessa época que a Bíblia relata não havia cura. A pessoa que estava doente com essa doença, ela já sabia que o fim dela estava próximo, era questão de tempo, não havia cura. E a Bíblia diz que 10 homens leprosos veio e gritaram o Senhor Jesus, porque segundo as leis, um leproso não podia se aproximar das pessoas, não podia se aproximar. Então, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus se aproximou deles e curou os 10 leprosos, curou os 10. Vieram 10 doentes, Jesus Cristo curou os 10. No dia seguinte, a Bíblia diz que um dos 10 veio agradecer. E o Senhor Jesus olhou e disse, mas não eram 10? Não foram 10 os que foram curados? Só esse veio dar glória a Deus? Ou seja, pedir é para muitos. Quantas pessoas você conhece que ou já passaram na sua vida, que quando te ligavam, ou quando queriam conversar com você, você sabia que é alguma coisa. Aí a pessoa conversava, falava e depois chegava onde ela queria. Eu até estou precisando da sua ajuda. Não é assim? Existem pessoas que passaram, ou existem pessoas que estão na sua vida, que elas só sabem pedir. E o problema da ingratidão é que pessoas que são ingratas, ela tem a memória delas parece que são falhas. Porque se você fizer 99, como dizia minha avó, se você fizer 99 vezes algo pela pessoa e não fizer as 100, ela pedir mais uma vez, você não fizer, ela vai esquecer tudo que você fez e vai olhar para o que você não fez. Ela vai falar e ela muitas vezes não te agradeceu ou esqueceu rapidamente o que você fez de bom. Mas o que você não pôde fazer por ela, ela nunca vai esquecer. Porque o coração dessa pessoa é ingrato.
Eu sempre costumo dizer que Deus não esquece de abençoar um coração que não esquece de agradecer. Então, nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos a Deus, mesmo na luta, mesmo na prova, sabe? Agradecer e glorificar a Deus, porque eu sei que tem gente aqui agora na luta, sei. Tem gente que está aqui agora na prova, eu sei disso. Mas Deus já fez muito por você, como Ele fez por mim também. E às vezes nós só queremos, pensar naquilo que nós estamos precisando. Mas poucas vezes agradecemos como deveria. Então eu senti no meu coração, dessa oração agora, dessa oração dessa noite, nós não pedirmos nada, só agradecer. Só agradecer pela saúde, que para mim já é muita coisa. Pela saúde, pela proteção, por tantos livramentos visíveis e invisíveis. Tantos livramentos visíveis que nós vimos, e livramentos invisíveis. Eu lembro agora, perdoe, isso aconteceu, se eu não me engano, ano passado. Eu acho que quem está aqui há mais de um ano vai lembrar disso. Deus, Ele me deu um livramento. Aliás, Deus me deu vários livramentos já. Acho que há 2 anos atrás, quase eu perco a vida, no mar. Quase perco a vida no mar. A onda foi uma coisa assim que só Deus para explicar. Eu estava no mar, não estava em um lugar profundo, a água batia na perna, e eu nunca tinha ouvido falar em corrente de retorno. Se você não sabe o que é isso, depois você pesquisa. Você que gosta de ir na praia, no mar, e não sabe nadar como eu, pesquise. É muito importante. Depois disso eu aprendi a olhar para o mar, não deixei de ir. Mas agora eu tenho muito mais cuidado porque eu aprendi o que é a corrente de retorno. Então eu estava numa corrente de retorno, eu não sabia o que era isso. E uma onda veio. Outra coisa, nunca fique de costa para o mar. Se você está no mar que tem onda, nunca fique de costas. Eu fiquei de costa, uma onda veio, foi muito rápido. Você vê, para a pessoa perder a vida, coisa de segundos. Uma onda veio, passou pela minha cabeça. Eu achei que era uma onda alta, grande, porque eu estava com água nas pernas e simplesmente quando eu procurei, não achei mais o chão. A água me puxou numa velocidade e eu estava em um lugar que aos meus olhos era um lugar seguro, porque além de eu não estar no profundo, atrás de mim tinha uma muralha de pedras. Então para mim eu estava em um lugar seguro. Justamente tinha uma brecha na muralha, justamente a água me pegou e me sugou nessa brecha. Porque quando eu olhei, eu já estava bem depois dessa muralha de pedra, imagine. E ali eu orei e pedi a Deus, e Deus Ele enviou 2 salva-vidas e me salvou ali, porque foi Deus. Estava eu, eu e mais um bispo e mais um pastor. E nós 3 fomos salvos. E depois disso tudo, o próprio salva-vidas disse assim: Deus realmente é na vida de vocês. Porque quando acontece isso, de 3 pessoas se afogar, na maioria das vezes, um fica no mar. Já entendeu, né? Um fica no mar. E os 3 se salvaram, para a glória de Deus. Foi mais de 1 hora para sair da água. Mais de 1 hora. Só para você ter uma ideia. Então ali foi um livramento. E depois disso, ano passado, Deus me deu um livramento também. Que eu estava me preparando para a oração da meia-noite. E tinha um pastor do nosso ministério na minha casa e a esposa dele. E eu estava no lugar que eu estava, tinha assim muito verde. Eu gostava de orar ali à meia-noite. E eu fui tentar puxar a mesa, escute isso, fui tentar puxar a mesa. E aí quando eu estou tentando puxar a mesa de lugar, puxar um pouco, para justamente o espaço da cadeira para eu entrar, a mesa estava na parede, então eu ia puxar, mesa pesada. Aí o pastor viu e disse assim: não, bispo, deixa que eu faça isso aqui. Eu falei: tá bom, então eu vou aqui e já volto.
Quando? Quando? Isso já era 11 horas mais ou menos. Era 11 e alguma coisa da noite, 23 e alguma coisa. Quando eu dei as costas, eu estou saindo, o pastor, ele me chama e diz assim: bispo, Deus te deu um livramento. Quando ele me chama, que eu olho uma cobra cascavel que estava justamente embaixo da mesa. Ou seja, se eu conseguisse puxar aquela mesa, ou se o pastor não chegasse, verdadeiramente eu iria sentar para ler um pouco. E naquele momento, com certeza, ela iria me atacar. A cobra cascavel é uma das cobras mais venenosas que existem. Ali foi um livramento, um grande livramento que Deus me deu, um grande livramento. Até hoje não sei como aquela cobra conseguiu entrar ali. Não sei se foi pelo ralo, não sei. Eu não sei como, mas ela entrou. Então ali foi um livramento. Ali foram esses 2 livramentos que eu falei aqui agora foram livramentos visíveis. Eu creio que Deus também já te deu muitos livramentos visíveis. Agora eu pergunto, e os livramentos invisíveis que você não vê, que nós não vemos? Quantas vezes nós já saímos de casa? Quantas vezes nós já saímos de casa e o inimigo preparou um laço, mas a gente saiu, voltou. Deus guardou a nossa saída, guardou a nossa chegada, Deus cortou o laço, aleluia, Deus desfez o laço e nem eu nem você ficou sabendo. Porque nem sempre Deus vai nos mostrar que Ele está nos dando livramento. Ele vai nos livrar simplesmente porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos ama, nos guarda, nos protege e porque nós estamos sempre apegados com Ele. Então nem todo livramento é visível, mas é real. Nem todo livramento é visível, mas é real. Então eu quero dizer para você, muitos livramentos Deus já me deu, já te deu. Tem nos dado, tem nos guardado. E eu sei que muitas bênçãos o Senhor também já nos deu. E a Bíblia diz, no Salmo 91, existe um versículo, o penúltimo versículo diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque a mim se apegou com amor. Existem pessoas que se apegam a Deus pelo amor. Existem pessoas que se apegam a Deus somente pela necessidade. Enquanto elas precisarem, elas vão pedir. E vão pedir até alcançarem a graça. E depois não vão parar de orar, de buscar Deus. E talvez nem agradeça. Tem gente assim. Mas aquele que está apegado por amor, ele não só pede. Aquela que está apegada por amor, ela não só pede, mas ela também agradece. Então nós poderíamos fazer uma oração só de agradecimento. E quando eu agradeço, Deus ele me dá aquilo que eu não tenho. Muitas vezes a chave do seu milagre não está no pedir, está no agradecer. Pelas bênçãos que Ele já te deu, pelas bênçãos que você já recebeu, pelas bênçãos que Ele já colocou na tua vida, pelas portas que Ele já abriu, os livramentos, como eu disse, visíveis ou invisíveis. Então nessa noite abençoada, eu quero, juntamente com você, todas as ovelhas do Brasil, de outros países que estão aqui agora e que entrarem aqui pela primeira vez, eu quero orar. E a nossa oração será de agradecimento. Agradecimento. Obrigado, Senhor. Gratidão, meu Deus. Eu quero, inclusive, que você escreva aí abaixo: Senhor, gratidão por todas as bênçãos e livramentos. Escreva aí abaixo, por favor. Senhor, gratidão por todas as bênçãos e livramentos. Aleluia. Escreva aí abaixo, por favor. E antes de orar, eu quero dar as boas-vindas a você que está entrando aqui pela primeira vez. Saiba que você está entrando em uma grande corrente de oração. Aqui eu não falo de religião, de placa de igreja. Aqui eu falo somente de Deus e da sua palavra. Somente de Deus e da sua palavra. Agora aqui eu parei um pouco aqui para ler o versículo aqui que meus olhos enxergaram. E olha o versículo que meus olhos enxergaram. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então,
esse versículo é muito poderoso. Às vezes, você pediu algo e você não recebeu. Ou às vezes Deus não te deu ainda. Mas muitas vezes Deus não te dá o bom, o que você pede que é o bom, porque Ele tem o melhor para ti. Às vezes você pede o bom. Deus fala assim, não filha, não vou te dar. Isso é o bom para você. Você pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos meus lábios. Eu tenho o melhor. Então, às vezes, melhor do que pedir é agradecer. Somente agradecer. Somente agradecer. Gratidão, Senhor. Eu sinto que nós precisamos fazer isso nessa noite. Eu sinto que nós precisamos fazer isso nessa noite. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus por cada livramento, por cada bênção alcançada. Estamos já no último mês do ano, faltando poucos dias, né? Hoje, 11 de dezembro, faltando poucos dias para 11, 20 dias, né? 20 ou 21 dias para terminar o ano. Então nós temos que agradecer. Gratidão, Senhor, por tudo. Louvado seja o teu santo nome. Amém? Então nós vamos orar nessa noite e eu tenho certeza que a nossa gratidão será a chave da porta das próximas bênçãos. Vamos só agradecer, sem pedir nada, tá bom? Colocar o fundo de oração aqui, nós vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite, Pai, eu entro na Tua presença com milhares de filhos e filhas do Senhor. Mas nessa noite, Pai, não iremos pedir nada, somente agradecer. Agradecer, Pai, pela Tua fidelidade. Agradecer porque Tu és um Pai que cuida, Tu és um Deus que cuida, que guarda. Quantos livramentos, eu creio nisso, que nós nem temos ideia e o Senhor nos deu. Quantos laços que estavam prontos e preparados e o Senhor cortou. Então, meu Deus, eu quero te agradecer. Gratidão, Pai. Gratidão, Senhor, pela saúde que nós temos. Gratidão, Pai, pelas portas que o Senhor abriu. Gratidão pelas portas que o Senhor fechou, porque o Senhor sabe o que faz. Gratidão por tudo, Pai. Gratidão pela vida que o Senhor nos deu. Estamos chegando no final de mais um ano. Quantas pessoas que estavam com planos, infelizmente, não chegaram até aqui. Então, nessa noite, Pai, nós só queremos agradecer. Gratidão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos guardar, por nos livrar, nos proteger. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos concedidos. Nessa noite, te damos honra, te damos glória. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor. Nessa noite, só temos o que agradecer e nada para pedir, Pai. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Ergue uma das Tuas mãos e declare: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Com muita fé no seu coração, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Nada a pedir,
Só agradecer, Pai. Só agradecer. Aleluia. Que Deus te dê um restante de noite abençoada, abençoada, na verdade. Que todas as bênçãos do Senhor estejam na sua vida. Que o Senhor guarde você, sua casa, sua família. Com fé em Deus, teremos um final de ano muito abençoado. E 2026 será um ano de paz. Deixa eu mostrar para você. Paz, proteção e prosperidade. Isso aqui é o Mezuzá, que representa isso. Toda vez que eu falo isso eu lembro. Paz, proteção e prosperidade. Aqui eu trouxe de Israel. A minha viagem a Israel eu trouxe. Eu tenho isso aqui há uns 15 anos. Você que fez o pedido, né, lá no nosso site, vai chegar de presente na sua casa. Ou então, quando nós nos encontrarmos em alguma visita do profeta, você vai receber gratuitamente um presente do seu bispo para você. Eu creio, 2026, paz, proteção e prosperidade. Amém? Glória a Deus. Meia-noite nós voltamos, orando 7 minutos na presença de Deus. Gostaria que você compartilhasse, gostaria que você também colocasse o link dessa oração no seu status, tá bom? Que você venha ser um instrumento de Deus, para que outras pessoas também ouvissem essa palavra e recebessem essa oração. Meia-noite nós voltamos, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Boa noite. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu quero pedir a Deus que Ele venha abrir todos os teus caminhos. Deus, Ele venha quebrar todas as amarras, todos os grilhões, tudo aquilo que não é dele, não pertence a ele, tudo que o inimigo fechou, Deus, Ele vem abrir. Deus, Ele vem abrir as portas na tua vida. Deus, Ele venha desembaraçar os seus caminhos. Tudo que está fechado por obra do inimigo, por obra do adversário, a minha oração nessa noite é para que Deus venha abrir, em nome do Senhor Jesus. Antes de entrar aqui, eu estava pedindo uma palavra a Deus, e Deus me entregou uma palavra no livro de Jó. No livro de Jó, você sabe da história, né, de Jó, que o inimigo pediu uma permissão para tocar na vida de Jó, e o inimigo disse: se eu tocar na vida dele, deixa eu tocar, que ele blasfema na tua face, que ele vai falar mal do Senhor na tua face. Então, por uma permissão de Deus, o inimigo tocou na vida dele. E você sabe o que aconteceu. Jó ficou doente, muitas coisas ruins, péssimas, né? Para mim, na minha opinião, Jó foi um dos homens que o inimigo mais agiu, mais se levantou, né? Com muita fúria, mas no final o inimigo foi envergonhado, derrotado. Mas em um dos capítulos de Jó, que é o capítulo 19, Jó, ele fala um pouco do que começa a acontecer na vida dele. E eu vejo que isso também acontece na vida de muitas pessoas. Eu atendo muitas pessoas, tanto pessoalmente como nas minhas redes sociais, que passam por isso. Olha o que Jó disse, capítulo 19, versículo 8. O meu caminho, ele fechou, e eu não posso passar. O meu caminho, ele fechou, e eu não posso passar. Veja, o inimigo, ele fecha caminhos. O inimigo, ele fecha caminhos. O inimigo, ele fecha acessos, ele traz bloqueios. Se você lê Isaías 45, com Deus é diferente. O próprio Deus diz: eu irei adiante de ti, na sua frente. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Então Deus está dizendo assim: eu vou abrir a porta, eu vou quebrar a porta, sabe? Eu vou despedaçar, sabe, as trancas, mas eu vou abrir os acessos na sua vida. Já o inimigo é diferente. O inimigo trabalha fechando. O inimigo trabalha trazendo tribulação, amarração e caos.
Então Jó disse: o meu caminho ele fechou. Quantas são as pessoas que são batalhadoras, acordam muito cedo, dormem muito tarde, trabalham, mas a vida não vai para frente. Parece que a vida fica andando em círculos. É tudo porta fechada na vida dessa pessoa. Eu quero que você escreva aí abaixo, porque o nome disso é legalidade. Escreva aí abaixo, por favor. Deus abrirá todas as portas que estão fechadas na minha vida. Aleluia. Deus abrirá todas as portas que estão fechadas na minha vida. Olha o que diz: o meu caminho ele fechou e não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas a escuridão. Então Jó está dizendo que o inimigo colocou trevas nos caminhos dele. Imagine uma pessoa que tem gente que tem o quarto que quando apaga a luz ainda fica uma luzinha, né? Você consegue olhar, você consegue andar, porque tem alguma fresta, tem alguma coisa. Mas tem gente que tem um quarto que quando apaga a luz fica tudo breu, fica tudo escuro. E se não tiver um pouco de luz, você pode se bater em algum lugar, você pode tropeçar em algum lugar, porque é tudo escuridão. É tudo escuridão, trevas. Então ele diz aqui, Jó disse: no meu caminho pôs trevas, me deixou perdido. Ele quer dizer assim: em meus caminhos ele pôs escuridão. A pessoa que está com os caminhos em escuridão, ela não sabe que direção tomar. Ela não sabe que rumo tomar, ela não sabe para onde ela vai. Porque cada passo que ela der, ela pode se bater em algum lugar, ela pode se machucar. A valência de Jó é que Jó tinha muita fé em Deus. Jó não perdeu a fé em Deus, Jó não abandonou a fé em Deus, porque o inimigo ele trabalhou, sabe, com uma fúria muito grande, fechando caminhos, colocando trevas na vida de Jó, sabe, trazendo muita tribulação. E eu sei que eu estou e vou orar por pessoas, porque essa oração vai ficar aqui registrada, e vai entrar muitas pessoas aqui pela primeira vez, pessoas que estão com as portas fechadas, vê o tempo passar e a porta não se abre, e liga para um, liga para outro, coloca currículo e nada acontece, nada anda, nada, não tem resposta positiva, nada vai para frente, está repreendido. É isso que está acontecendo aqui. O meu caminho ele fechou e não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa. Olha o que diz mais: arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Arruinou-me, ou seja, para todas as áreas da vida dele que ele olhava, ele via destruição. Quando ele diz arruinou-me de todos os lados, quer dizer que arruinou-me em todas as áreas da minha vida. E assim existem pessoas que todas as áreas da vida dela têm uma seta do inimigo. Tem gente que está com a vida, sabe, tão perseguida pelo inimigo que todas as áreas ele conseguiu tocar. Ele tem o acesso. Quando não é uma área, é outra área. Ou então é todas as áreas de vez. É um problema atrás do outro, é uma luta atrás da outra, é uma guerra atrás da outra, é um levante atrás do outro, mas para isso existe Deus, viu? Existe Deus, existe a fé, existe a oração para desfazer toda a ação do inimigo, para desfazer toda a ação do adversário. E nessa noite eu vou orar para que, assim como o inimigo fecha, Deus abre. Assim como o inimigo coloca trevas, Deus coloca luz. Mais uma legalidade, escreva aí, por favor: Senhor, ilumina a minha vida. Agora escolha a área, sentimental, financeira. Se quiser, escreva todas. Senhor, ilumina a minha vida sentimental.
Senhor, ilumina a minha vida financeira. Senhor, ilumina a minha saúde. Senhor, ilumina a minha família. Ou então escreva todas as áreas que você sente que o inimigo está colocando trevas, tribulação. Escreva aí, por favor. Senhor, ilumina a minha vida, ilumina a minha vida, ilumina a minha casa, ilumina a minha família. Então, se o inimigo coloca trevas, Deus coloca luz. Se o inimigo, ele arruína, Deus dá dupla honra. Se o inimigo arruína, Deus dá dupla honra. E nessa noite eu vou orar. O inimigo, ele agiu na vida de Jó. E contra a ação do inimigo, isso é batalha espiritual, Jó começou a passar por ataques espirituais, somente oração, e oração de batalha espiritual mesmo. Por isso eu vou abrir aqui a Bíblia, no Salmo 91, já estava preparado para isso. Quando Deus me entregou essa palavra, já senti no meu coração que eu deveria orar o Salmo 91, que é o salmo mais poderoso da Bíblia, né? Os dois salmos mais poderosos da Bíblia é o Salmo 91 e o Salmo 23. Existem muitos salmos muito poderosos, mas os dois salmos assim mais fortes da Bíblia são esses dois. E cada um é para uma área, é para uma bênção específica. Né? O Salmo 91 é para Deus quebrar ataques espirituais. O Salmo 91 é para a pessoa que está sendo vítima de inveja, vítima de obras de maldição, pessoa que o inimigo está agindo, sabe, se levantando contra alguma área da vida dela, caminhos amarrados, pessoa que está com ansiedade, tristeza, depressão, angústia, sabe? O Salmo 91, ele é a melhor oração para a pessoa fazer, a pessoa ouvir, é o Salmo 91. E o Salmo 23 é um salmo que dá direção, que dá sabedoria, um salmo que faz Deus guiar seus caminhos, um salmo que traz um tempo de fartura, um tempo de prosperidade, um tempo de portas abertas. O Salmo 23 é um salmo muito poderoso também. Também tem o Salmo 70, que é uma oração muito forte, oração de socorro divino, sabe? A oração do apressa-te de Deus. Existe o Salmo 121, Salmo 46, que é o salmo que diz que Deus põe fim à luta, põe fim à guerra. Mas nessa noite nós vamos orar o Salmo 91 contra todo o ataque, contra todo e qualquer ataque espiritual que o inimigo possa estar levantando contra a sua vida para fechar acesso, bloquear acesso, fechar a porta, sabe? Trazer escuridão, trevas, para você não saber que caminho, que decisão tomar, que direção seguir. Nosso Deus vai fazer cair por terra. Você que está pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você não é inscrita no canal, tem o seu nome registrado, para que não só agora, mas todas as vezes que eu entrar aqui para orar, eu possa apresentar a sua vida para Deus. Você clica aqui abaixo na palavra inscrever-se. Seu nome será registrado e eu estarei orando e pedindo a Deus pela tua vida, sempre pedindo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, clique aqui na palavra inscrever-se. Peço também que você clique no símbolo do gostei. É uma mensagem, né, positiva que você manda para o YouTube. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. E terminando aqui, você vai enviar essa oração para as pessoas que você quer que Deus venha abrir os caminhos, venha abençoar, venha dar a vitória. Seus familiares, parentes e amigos. Amém? Vamos orar agora com muita fé. O Salmo 91. Aleluia. Com muita fé, ore e declare comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo.
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido e Pai amado, nesse momento, Pai, de oração, Pai, eu quero orar pela tua filha. Senhor, eu quero orar pelo teu filho, eu te peço. Assim como o inimigo, meu Pai, ele fecha portas, eu creio que o Senhor abre portas. Assim como o inimigo, meu Pai, coloca trevas, o Senhor, meu Pai, coloca luz, a tua luz. Então, Pai, que a tua luz ilumine a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira, familiar, física, de todos os teus filhos e filhas. Abençoe, Senhor. Abençoe, meu Deus, a todos que já têm a sua rotina espiritual. Abençoe a todos, Pai, todos os teus filhos e filhas que têm a sua rotina espiritual, seus filhos e filhas que estão entrando ou que entrarem aqui pela primeira vez. Abençoe a todos os seus filhos que são mais que vencedores, que na área da luta o Senhor os faça mais que vencedores, Pai. Abençoe a todos que estão apresentando seus propósitos a Ti nesse momento ou no decorrer da noite. Que o Senhor venha abrir portas, caminhos e dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Declare: eu creio, com muita fé. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ovelha querida, toma posse, a luz de Deus vem sobre a sua vida, brilha em teus caminhos, até aquilo que iria dar errado vai dar certo. O inimigo fecha a porta, na tua vida Deus abre porta. O inimigo traz escuridão, na tua vida Deus traz luz. Você crê, toma posse? Peço que você compartilhe essa oração com todos que você quer abençoar. Meia-noite nós voltamos, orando 7 minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.